Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Estamos aqui, mais uma terça-feira, aproveitando essa oportunidade para compartilhar com os amados irmãos e irmãs uma palavra que venha do coração do Senhor, venha do coração de Deus para nós. Amém? Que o Senhor seja servido em nos abençoar e que em tudo somente o nome dele seja glorificado. Amém? Então estamos aproveitando essa rede social, para propagar uma palavra de vida, uma palavra de reflexão, ou seja, para que a gente possa saber, para que a gente possa entender, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor e assim possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, nesses últimos tempos, não vou dizer dias, mas são meses, temos tido uma preocupação muito grande em poder disseminar a palavra de Deus de forma completa. Ou seja, possamos falar do amor de Deus, falar da graça, falar da misericórdia, mas também falar da justiça de Deus. Então, é muito importante que nós tenhamos esta oportunidade de falar sobre tudo o que Deus tem para os nossos corações. E também precisamos refletir com relação à palavra de Deus que venha para a nossa vida. Por quê? Porque nós precisamos saber que não é só a palavra que eu quero ouvir, mas é a palavra também que eu preciso ouvir. Então isso é muito importante. Ou seja, eu quero ouvir e também quero ouvir aquilo que eu preciso, ouvir. Então, se nós pudermos amarrar essas duas pontas, então, com certeza, o Evangelho será pregado de forma completa, total e restrita, de forma absoluta para a nossa vida e possamos, então, ter aquele crescimento necessário, para o amadurecimento de uma fé cristã robusta, fortalecida e abençoada em Cristo Jesus. Amém? Uma preocupação nossa também, que eu acredito que seja até por uma questão da idade, quanto mais você vive no Evangelho, você passa por várias situações, você passa por várias etapas, não vou dizer geração, mas pelo menos uma grande parte de uma geração. Então, quanto mais você vive no Evangelho, você tem a oportunidade de ver, confrontar coisas que aconteceram e que estão acontecendo hoje. Então, por exemplo, uma pessoa que se converteu há um ano, de um ano para cá, aceitou a Jesus e se converteu. A experiência que ela tem no Evangelho, com relação à sua vivência, com relação a todas as coisas que envolvem o Evangelho, é de um ano para cá. Se uma pessoa se converte há 5 anos atrás, então a vivência é 5 anos atrás. Uma pessoa que se converte há 50 anos atrás, então ela tem essa vivência de 50 anos atrás. Então,
também é um momento de reflexão, né? Reflexão. E hoje, né, estava preparando a mensagem, né? Essa semana toda eu venho pedindo a Deus para colocar no meu coração, e eu até preparei a mensagem, tudo direitinho, mas uma coisa tem me incomodado e eu queria dividir com vocês, porque sempre procuro trazer uma palavra para a gente poder refletir, né? Nós estamos no Evangelho, né, há mais de 50 anos, quase 60, e dentro desses 50, 60 anos, nós temos visto uma transformação, né, muito grande na igreja, muito grande no Evangelho externo, né? Porque o Evangelho interno, quer dizer, aquele Evangelho que Jesus colocou para a nossa vida é o mesmo. Há 2000 anos atrás, a palavra de Deus, ela é eterna, ela é imutável. Então, se qualquer pessoa pudesse ter o bom senso, né, para ler, estudar, entender a palavra de Deus, veria que essa palavra é uma palavra divina. Por quê? Porque ela tem 2000 anos, 2000 anos, pelo menos o Novo Testamento, né? Tem 2000 anos. E quando você lê o Novo Testamento, você vê que é uma palavra que ela é totalmente atual, totalmente atualizada. Passam-se os tempos, passam-se as gerações, as eras, e ela continua tendo a sua validade. A sua validade. Não há nenhum tipo de correção, né, na palavra do Senhor. Por quê? Porque ela é perfeita. Porque ela foi trazida, ela foi dada por aquele que é perfeito. Então a palavra de Deus, ela é eterna. Ela não é atualizada, não precisa ser atualizada, não precisa ser contextualizada, quer dizer, trazer para o momento contemporâneo. Não, ela é eterna. Agora, nós não somos. Os seres humanos não são eternos, né? E até tem um ditado que diz, né? Cada cabeça, né? Cada cabeça uma sentença. Então eu queria trazer aqui, né, algumas pequenas questões, né? Mas eu primeiro queria ler a palavra de Deus, que o mais importante é a palavra. Então, eu queria ler Apocalipse capítulo 22. É o último capítulo da Bíblia. É o último capítulo da Bíblia, os últimos versículos. Então, o capítulo 22, versículo 10, diz assim: o anjo acrescentou, né, para João: não ocultes as palavras da profecia desse livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Então nós estamos lendo Apocalipse, né, capítulo 10, capítulo 22, último capítulo da Bíblia, né? A partir do versículo 10. O verso 12 diz assim: eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão, que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas
as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através de suas portas. No entanto, fora estarão os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. Amém? Então, lemos aqui, né? Apocalipse, capítulo 22, do versículo 10 até o versículo 16. Aí eu comecei a preparar a mensagem, né? E tal, dividindo o livro do Apocalipse em 4 grandes eventos, né? Que são a grande tribulação, né? Que vai desde o capítulo 6 até praticamente o capítulo 20. Depois nós temos o arrebatamento da igreja, que será um evento, né? Que se dará durante esse período da grande tribulação. Uns dizem que é antes, outros dizem que é no meio, outros dizem que é no final, mas esse também é um outro grande evento, né? O arrebatamento. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, fala que, né, a respeito do arrebatamento da igreja. E depois nós temos o período do milênio, no capítulo 20, e depois temos também no próprio capítulo 20, 21 e 22, nós temos o juízo final. Esses são os grandes eventos, né, do livro do Apocalipse. Estavam lá discorrendo e tal, começando a fazer as anotações, né, tal, e sempre pensando que a palavra de Deus, ela é eterna. Ela é uma palavra atual. Então, essa mesma palavra que eu me converti há quase 57, 58 anos, quase 60 anos atrás, né? Você que tem 1 ano, você que tem 10 anos, você que tem 20, essa palavra, ela continua sendo fiel e verdadeira. Ela é imutável. Mas eu disse também que nós somos mutáveis, né? A palavra de Deus, ela é imutável, mas eu não sou. Eu não sou. Eu mudo, né? Algum tempo atrás, os meus cabelos eram pretos, né? Agora já está quase tudo branco, né? Tem até umas falhas e tal, né? O bigode era preto, agora está quase todo branco. Nós vamos mudando, né? A gente sempre tem alguma coisa para mudar. Agora, o que tem, assim, que a gente precisa fazer uma reflexão aqui, né? É que hoje nós estamos vivendo, né, até a questão da informática, né, da internet. Nós estamos vivendo uma mudança, né, na nossa sociedade, uma velocidade muito grande. Antigamente as coisas demoravam mais aquele processo de mudança. Desde a Revolução Industrial, no começo do século, né, final do século passado, começo e tal, houve uma tentativa, né, de fazer com que as coisas pudessem andar com mais rapidez. E agora, então, com a internet, com a informática, com todos esses sistemas, isso tem sido alcançado de uma forma assim, né? Chega a ser alarmante. Então, por exemplo, uma coisa que alguns meses atrás você dizia, é isso assim, a partir de agora é assim, hoje já não é mais.
Hoje já não é mais, né? Você entra lá num programa lá de computador, não sei o quê, no celular, você fazia assim, ontem você fazia assim. Hoje você já entra, você não consegue fazer mais porque mudou. Porque mudou, né? Então, hoje as coisas mudam com uma velocidade muito grande. E isso para nós, né, tem levantado assim no nosso coração uma preocupação muito grande, porque mudar pode ser importante, pode ser bom, mas nós não podemos mudar sem ter a consciência daquilo que nós estamos fazendo. Nós não podemos entrar nessa correria, nós não podemos entrar nessa modernidade sem nos preocupar com as bases, as raízes do Evangelho, para que nós não venhamos, assim como os Gálatas, né? Paulo escreve aos Gálatas, porque ele ficou maravilhado, já preguei isso aí em outras ocasiões, né? Ele ficou extasiado, ele ficou maravilhado, mas maravilhado de uma forma negativa, né? Porque os Gálatas, de uma forma muito rápida, passaram para um outro evangelho, mudaram para um outro evangelho, diferente daquele que Paulo havia pregado. E Paulo recebeu o evangelho diretamente de Jesus, que lhe apareceu, como ele próprio diz, como um abortivo. Um abortivo. Então Jesus prega o evangelho para Paulo, né? Então, Paulo vai, prega aos Gálatas. Paulo viaja, quando volta, eles já estão vivendo um outro evangelho totalmente diferente, porque houve uma disseminação de coisas estranhas, de mudanças, de questionamentos, aquelas coisas que habitualmente já estavam sendo realizadas ali. E hoje parece que nós estamos vivendo a mesma situação. A mesma situação. Né? Então, coisas estão sendo colocadas, introduzidas, modificadas, e às vezes nem sempre nós fazemos, né, uma avaliação daquilo que está acontecendo. Então a pergunta que eu faço, para mim primeiro, né, porque já estou há muitos anos no Evangelho, quer dizer que lá atrás nós estávamos errados? Lá atrás nós fizemos coisas que nós não deveríamos fazer? Como é que funciona isso na minha e na sua cabeça? Será que isso aí é uma preocupação só de uma pessoa idosa? Porque eu sou um idoso, eu tenho mais de 70 anos, eu sou um idoso. Será que isso é uma coisa que só passa pela minha cabeça? Porque eu sou idoso? Né? Ou passa pela sua cabeça, ou você não viveu isso, ou você não se importa com isso, né? Entende? Então eu queria trazer esse assunto para a nossa reflexão. Apesar de ter colocado aqui juízo final e tal, Deus foi me encaminhando para essa situação, né? Que eu queria dividir com vocês essa preocupação. Né? Não estamos aqui para julgar ninguém, nem lá atrás, nem aqui na frente.
mas fazer uma reflexão. Por exemplo, quero deixar bem claro que não quero aqui magoar nem entristecer ninguém, mas eu quero fazer apenas uma reflexão, tá bom? E nem entrar no mérito da questão se está certo ou se está errado. Não é o caso. É uma reflexão, cada um, né? Cada um terá a oportunidade de poder dar o seu amém ou não. Tá? Por exemplo, há 40, 50 anos atrás, né, as denominações, principalmente as denominações mais tradicionais, né, faziam o uso e costume diferente do uso e costume das igrejas, né, tidas como pentecostais, né? Então, por exemplo, uma coisa assim muito simples, né? Não era permitido que as mulheres, né, usassem calça comprida. Não era permitido, né? Na época que eu me converti, não era permitido que as mulheres usassem calça comprida. E as nossas igrejas, então, a grande maioria delas não usava, as mulheres não usavam calça comprida. Isso perdurou durante, como se diz, né? Long time, né? Muito tempo. E hoje, como é que nós vemos? Volto a dizer, não estou entrando aqui no mérito nesse momento, não me acovardo a querer discutir essa questão, não. Mas eu estou dizendo, não é o mérito hoje, né? Hoje, todas as igrejas, praticamente, as igrejas permitem, né? Permitem que as irmãs usem a calça comprida. Usem a calça comprida. Eu me lembro, né, há muitos anos atrás, mas isso tem muito ano, eu não vou falar nem nome, nem aonde foi, só vou falar mais ou menos. Tem a pastora Rose está aí, ela vai, eu não sei se ela vai se lembrar. Nós fomos numa cidade aqui do Rio de Janeiro e tal, né, numa programação radiofônica e tal, fomos lá, né, e naquela época, não sei se vocês se lembram, os mais antigos se lembram, né, começou a ter uma moda, né, dos vestidos das mulheres ter um rasgadinho atrás. Isso era até para, se eu não me engano, para conforto, né, das irmãs poderem caminhar, né, poderem caminhar. Então tinha lá aquela saia, né, aquela saia que até tapava até o tornozelo e tal, e tinha aquela partezinha de trás, né, que era meio abertinha, né? E aí só subia no púlpito, né, quem tivesse com a saia que não tivesse aquele rasgo. Aquele rasgo. Não sei se a pastora Rosa vai se lembrar, vai se lembrar disso, né? Isso tem. Era jovenzinho, né? Hoje, né, isso ficou lá para trás, né? Ficou lá para trás. Muitos jovens naquela época não se converteram por causa do uso da calça comprida. Muitos jovens saíram da igreja por causa do uso da calça comprida, né? Naquela época. E hoje é uma coisa que todo mundo usa,
Volto a dizer, não estou aqui para entrar no mérito agora, né, se está certo ou está errado. Então eu fico pensando, né, como é que se dá esses processos, né? Se a gente verifica, se a gente ora, quer dizer que aqueles pastores lá atrás, eles estavam errados? Ou eles não estavam muito certos? Eles estavam mais ou menos certos? Mais ou menos certo? Né? Antigamente, os irmãos, as irmãs, tinham problema do cabelo, tinha as doutrinas, né? E hoje parece que essas doutrinas ficaram, né? Ficaram lá para trás, né? Ficaram lá para trás. Então, a pastora está botando, nem todas, né? Não, claro, eu estou falando assim, claro, estou falando de um modo geral, né? Tem irmãos e irmãs que continuam hoje, 40, 50, 60 anos atrás, vivendo da mesma forma que, né, sempre viveram. Não houve nenhuma mudança. Mas nós temos que observar que isso não é o que a maioria pensa, né? Parece que o que a maioria pensa é estar sempre agora nesse processo de mudança, né? Processo de mudança, de contextualizar, né, essas novas situações. Então, a palavra, né, que seria uma palavra de reflexão, para a gente sempre pensar, né, naquilo que nós estamos introduzindo na casa do Senhor, que estamos introduzindo no Evangelho, né, trazendo para dentro do Evangelho, trazendo para a igreja, trazendo para a nossa vida, né? Porque o mundo está, né, rodando com uma velocidade muito grande. Então, daqui a pouco, tudo que nós estamos fazendo hoje, né, e tudo aquilo que a gente não faz hoje porque considera que não é correto fazer, será que daqui a 10, 15 anos nós vamos passar a fazer? Da mesma forma como nós estamos fazendo hoje coisas que há 10, 15, 20 anos a gente dizia que não podia fazer? É isso que eu trouxe para a reflexão, né? Entende? Então, é isso que eu trouxe essa reflexão para os irmãos. Não é uma questão de ser antiquado, nem ser modernista, não. Né? Não é a questão aqui. A questão é que a palavra de Deus, estou aqui lendo o último capítulo da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, não muda. Aqui faz referência lá em Gênesis, lá no Éden, que foi tirada a árvore da vida, que Deus disse, vou tirar aqui a árvore da vida para que vocês não continuem vivendo. Então tirou. E como uma alegoria, né? Alegoria, figurativamente, tirou a árvore e levou para o céu. E essa árvore está lá, que é Jesus Cristo, o Senhor, e nós vamos comer dela todo o dia, por toda a eternidade. Está aqui, acabamos de ler. Então, o que eu digo para você e para mim, né, que nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado, tá? Com essas novas invenções, com todas essas coisas novas. Tá? Por exemplo, eu estou usando
fazendo live, né? Uma live, né? Quer dizer, fazendo um vídeo. Quando é que passava pela nossa cabeça que nós íamos ter oportunidade de fazer uma live? Hoje um pastor, eu não sou famoso, né? Falo para algumas pessoas, mas tem pastores aí que falam e vai para o mundo todo, se comunica com o mundo todo. São milhares de visualizações e tal, né? Quer dizer, uma oportunidade fantástica, maravilhosa. Entrou uma coisa muito boa, né? Mas também, né? Nós temos que nos preocupar, né? Porque aonde vem o bem, tem o mal do lado. Jesus nos preveniu, né? Então, nós temos que tomar cuidado para que a nossa vida, né, ela seja a mesma ontem, hoje e amanhã, com Cristo Jesus. A nossa forma de pensar e a nossa forma de viver, né? Então, a questão nós, por exemplo, quando eu me converti, né, não tinha negócio de tatuagem, não tinha piercing, né? Botar piercing no nariz, piercing, né, furar a boca. Tem uns que furam, botam o piercing no meio da língua. Nós não tínhamos isso. Não tínhamos isso, né? Mas a palavra de Deus sempre tem uma palavra a respeito desses assuntos, né? Mas hoje o quê? Hoje é comum. Hoje é comum, né? Nós somos confrontados com essas situações, né? Com essas situações. Então, precisamos refletir bastante, né? Qual é o caminho que nós queremos dar para a nossa igreja, para o evangelho que nós vivemos, né? Para que nós não venhamos a incorporar, né, coisas que hoje nós estamos conscientes que não é bom para a nossa vida, que a palavra de Deus não aceita. E amanhã, então, né, como o mundo mudou, como o mundo já aceita, a gente vai passar a aceitar também. Então, esse é um problema que, né, e você temos que tomar todo o cuidado possível. Então, é uma questão de quem já passou, né? Quem já passou por um estágio, né? Vai se lembrar do anterior. Vai se lembrar de tudo, né? De tudo o que ficou para trás, né? Eu não vou dizer aqui mais uma vez, né? Não sou contra a mudança. Tem muita coisa que muda e é boa. Tem muita coisa que muda e muda até para melhor. O que eu estou querendo dizer é que todo processo de mudança, né, ele tem que ser acompanhado com a permissão da palavra de Deus e não apenas pela nossa visão e não apenas pelo nosso raciocínio, mas ele tem que ser submetido, a visão tem que ser submetida à palavra do Senhor, para que então ela receba aquilo que eu vou fazer, né? Aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu estou pensando, aquilo, então, né, eu vou ter o selo, né, de qualidade da palavra de Deus sobre a minha vida. Tá? Para que então a essência do Evangelho, né, ela não venha a se perder dentro da nossa vida, né? Dentro da nossa vida. E a base pela qual, né,
nós fomos instruídos, a base pela qual nós fomos regenerados, né? A base pela qual recebemos, né, a palavra do Senhor para a nossa vida, ela permaneça. Ela permaneça, né? Então, não é qualquer vento de doutrina, né? Não é porque ali está enchendo que está certo, não é por causa disso, nem por causa daquilo. Não. Né? A gente tem que tomar todo o cuidado, né? Todo cuidado, para que a nossa vida seja uma vida cada dia, né? Como diz aqui a palavra, e quem é santo, continue a buscar a santificação. Continue a buscar a santificação. Então, a santificação é um processo imutável, porque ele vem da palavra de Deus para a minha e para a sua vida. Então, não há nenhum processo, não pode haver mudança. Né? Então, quem é justo, seja mais justo ainda. Procure cada vez ser melhor, cada vez testemunhar melhor da presença de Deus na sua vida. Né? Então, hoje a gente vê todo esse processo de mudança tentando fazer com que a igreja, né, se adapte a essa situação, a esse momento que nós estamos vivendo hoje. Então, nós corremos um risco muito grande, né? Muito grande, da igreja perder o evangelho nunca. O evangelho nunca. Porque o evangelho, ele é eterno. O evangelho nunca. Mas a igreja não. A igreja, né? Ela, se não tomar os devidos cuidados, ela pode, ao longo do tempo, ir perdendo a sua autenticidade. E perdendo a sua identidade com Cristo Jesus. Através de todos esses processos que nós estamos vivenciando. Né? Nós estamos vivenciando. Então, aquilo que a gente considerava, né, que não podia, que não era certo, que não era correto, a gente tinha bem claro na palavra de Deus. Hoje, a gente já não acha o mesmo versículo, hoje a gente diz que a interpretação não era aquela, hoje a gente não sei o que, não sei o que lá, e vamos introduzindo todas as coisas que a sociedade vai mutavelmente, né, vai modificando. Então a sociedade vai mudando, o ser humano vai mudando, junto com essa sociedade, e automaticamente, como a igreja faz parte da sociedade, a igreja também tem que mudar. Esse é o perigo. Esse é o perigo que eu e você corremos. Porque nós temos que olhar somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E todo e qualquer tipo de palavra, doutrina, profecia, ou qualquer coisa que se tente introduzir na casa do Senhor, né? Nós temos que avaliar muito bem, levar para a palavra do Senhor, né? Para que Deus possa nos dar a revelação divina, a divina revelação, para que tenhamos uma posição que venha do Santo Espírito de Deus para a minha e para a sua vida. Amém? Então, hoje o modernismo está aí,
mais vivo do que nunca. Os nossos cultos, muitas das vezes, são diferentes, né? São diferentes. A forma como nós cultuamos a Deus é diferente, né? As luzes, todas as coisas, tantas coisas que eu deixo para cada um de vocês, né? Poder fazer uma avaliação, mas na luz da palavra. Na luz da palavra. Eu tenho consciência que eu não posso esperar que eu, com mais de 70 anos, tenha o mesmo pensamento do que um jovem de 20. Não, eu sei que não. Eu não posso esperar. Eu não posso ter essa ousadia toda. Mas eu tenho que preservar aquilo que recebi. Eu tenho que preservar aquilo que eu aprendi e que fui ensinado através de homens e mulheres que dedicaram as suas vidas para que o Evangelho pudesse chegar até a nossa vida, hoje. Pudesse chegar até você, meu irmão, minha irmã. Porque há um Evangelho, desculpe o termo, há um Evangelho podre sendo proclamado, mas há um Evangelho também bom, bonito, gostoso, correto, que vem do coração de Deus para as nossas vidas. Quando o servo de Deus diz: Senhor, eu estou sozinho. Deus diz: você não está sozinho, não. Eu ainda tenho lá 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. Me preocupa muito os caminhos pelas quais a igreja hoje está trilhando. Me preocupa muito. Mas, como o pastor Walter dizia, nosso pastor, né? Ele dizia: eu não estou carregando, eu não estou levando, eu não estou conduzindo gado para o matadouro. Estou levando ovelhas para o céu. Então, Jesus é o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então, valorize o que você tem. Valorize a sua história. Valorize a sua vida. Valorize a sua igreja. Estamos abertos para o novo? Sim. Mas o novo não pode ser aceito simplesmente porque é novo, porque ali está fazendo, porque lá não. É novo. Vamos levar para a palavra. Vamos consultar a palavra. Vamos buscar a revelação, o discernimento, a interpretação. Não é? Então, vamos fazer com que a palavra de Deus reine na nossa vida. E a gente busca, então, dar continuidade à obra que recebemos e vamos dar continuidade de uma forma bonita, de uma forma amorosa, mas também de uma forma firme, sabendo que o nosso galardão está à nossa espera. Amém? Então, que Deus abençoe, né? A minha vida e a sua vida, e você possa sempre refletir, tá bom?
para que na igreja não seja incorporada nenhuma novidade que não venha do céu. Amém? Porque tudo que vem da terra então, tudo que for de Deus é bom, é santo, é agradável, vai fazer muito bem para a minha e para a sua vida. Então, não tenha receio de ser antiquado, antiquada, né? Não tenha receio de não ser chamado de moderninho, de nem moderninha. Não, não. A nossa segurança está aqui, na palavra do Senhor. Aleluia. E nela nós não podemos nem nos desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Se você quiser fazer depois algum comentário, você pode entrar lá. Se você quiser fazer a sua pergunta, você pode fazer. Se você quiser entrar no privado, você também pode fazer a sua pergunta. Nós vamos, né, ter todo o carinho, todo o amor, né? Estou ungindo aqui a minha testa aqui como um ato de fé. Amém? Então estenda assim a sua mão para que o nome do Senhor seja glorificado. E oremos ao Senhor. Coloque a sua causa agora diante de Deus, porque o Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a sua palavra é a mesma há 2000 anos atrás e ela continua sendo a mesma. A palavra não muda. Eu posso mudar, mas a palavra não. E eu tenho que mudar então com muito cuidado para que não possa perverter a palavra que Deus colocou no nosso coração. Amém? Eterno Deus e Pai Celestial, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. E, ó Senhor, nós te pedimos que tu possas estender a tua mão de poder, graça e misericórdia sobre a vida dos teus filhos e abençoá-los poderosamente. Senhor, entra com providência na causa dos teus filhos e Senhor, sobre cada um deles, tu possa ser a sua justiça. Em nome de Jesus, manifesta o poder do teu amor. Manifesta, Senhor, ó Pai, sobre a vida de cada um dos teus filhos e livra-os do mal. Cura, liberta, abençoa, salva, transforma, regenera cada vida, cada coração. E que cada um dos teus filhos, Senhor, possa ter a consciência de que a cada dia nós temos que buscar mais e mais o Senhor e ser, através da tua palavra, o modelo cristão que tu queres para a nossa vida. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus coloque homens e mulheres na sua vida para te abençoar, que Deus afaste da sua vida todo homem e toda mulher que tentar te prejudicar. Que Deus feche a boca do leão mau, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, se você quiser, você pode dar o seu like, visualizar, você pode compartilhar essa palavra, se assim Deus colocar no seu coração. Tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Que você tenha uma noite de paz, uma semana abençoada. Vá para a igreja, volte para a casa do Senhor. Tenha uma vida honesta, sincera, decente, né? Em todos os aspectos da sua vida. Procure ser um imitador de Cristo. Procure deixar Cristo dominar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, encher você da presença santa. Então, realmente, eu e você seremos uma nova criatura. Amém? Que Deus abençoe, então, em nome de Jesus.
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida e que o Senhor te dê a paz. Que essa paz que excede a todo entendimento possa te acompanhar hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém. Amém? Então Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor e até terça-feira, se Deus assim nos permitir. Obrigado.